Hoje, segunda-feira, dia 12 de janeiro, é a estreia da nossa nova integrante do Fechamento de Mercado. Ela é jornalista com mais de 30 anos de experiência na cobertura de economia, finanças e negócios. Foi repórter especial e editora no Valor Econômico. Também trabalhou na Broadcast, no Jornal Globo, Infomoney e Invest News. E a partir desta segunda-feira, passa a ser parte do time da CNN. A minha amiga Lucinda Pinto, que vai participar a partir de agora, diariamente, aqui do Fechamento de Mercado, com análises sobre os principais temas do noticiário econômico. Lucinda, seja muito bem-vinda. Obrigada, Vai ser maravilhoso tê-la aqui. Lucinda é uma das jornalistas mais competentes e experientes com quem eu já trabalhei. E de verdade vai ser sensacional tê-la aqui, porque no fundo, ainda é minha amiga. Então vai ser maravilhoso. E Lucinda, que dia maravilhoso para a tua estreia, porque hoje com esta bagunça relacionada ao Federal Reserve, a gente tem muito o que analisar. Donald Trump não é de hoje que ameaça Jerome Powell e o Fed. Mas a gente está num patamar diferente do que acontecia até semana passada? Boa tarde. Boa tarde, Naka. Antes de tudo, quero te agradecer pela gentileza, dizer que para mim é um prazer te reencontrar aqui nessa bancada. E sei que a gente vai fazer muita coisa bacana aqui nesse ano, que promete ser bastante agitado, bastante quente. Mas, Naka, realmente eu diria que essa crise escalou. E um jeito da gente entender que, de fato, a situação ficou mais grave é que o Fed ele não tem por hábito fazer esse tipo de manifestação extraordinária como aconteceu nesse fim de semana. Para você ter uma ideia, nos últimos 20 anos, só houve uma comunicação extraordinária do Fed 3 vezes. A primeira vez foi quando teve aquela crise do sistema financeiro que levou à quebra do Lehman Brothers, depois na pandemia e em 2023, mais recentemente, quando houve aquela crise que levou à quebradeira de bancos médios nos Estados Unidos. Então, o fato do Powell vir a público dessa forma, extraordinariamente, é uma demonstração de que a crise ganhou um novo contorno. E dá para entender, dá para atribuir essa decisão do Powell também, além de uma demonstração firme de que aqui não, Trump, aqui você não mexe, acho que foi um pouco esse recado que ele quis trazer, mas também acho que foi um jeito dele fazer um clamor à sociedade civil americana, de que é preciso defender as instituições que têm sido sistematicamente atacadas pelo Trump. E a gente viu o que teve retorno positivo, deu resultado. Então, como você colocou aqui, houve uma série de manifestações a favor da independência do Banco Central, que é uma coisa crucial para a economia americana, para a política monetária americana, e para a política monetária mundial, para a economia mundial. Porque, afinal de contas, quem é o responsável por garantir a estabilidade do dólar e segurar a inflação em dólar no mundo? É o Banco Central americano. E se você começa a arranhar essa confiança, essa crença de que ele terá liberdade para atuar nessa direção, então você coloca em xeque muitas coisas, inclusive o poder do dólar como moeda de valor, como reserva, né? Que é uma questão que já vem aí no centro, né, das discussões dos bancos centrais. Agora, Lucinda, a gente está há poucos meses da saída de Jerome Powell. Trump já está fazendo as entrevistas com os potenciais candidatos ali para este cargo. O processo seletivo já está rolando, né? Ele que é famoso pela demissão, né? Lá atrás ele ficou famoso pelo Aprendiz, lá o reality show. E diante deste calendário, pensando que ali em abril, maio, Powell vai sair. Parece até que Trump cria essa situação para quando, de fato, Powell sair, ele contar vitória. Tem uma coisa meio de discurso aí nessa história. Tem. Eu diria assim que a racionalidade dessa manifestação do Trump ela é bem questionável. Acho que é o mínimo a ser dito. Primeiro porque a economia americana ela está reagindo. Quer dizer, não tem esse desespero todo de cortar juros para ter uma resposta da economia americana. Na verdade, o mercado de trabalho vem mostrando ainda fraqueza, ele não está respondendo como se espera, mas se você olha para o próprio comportamento do mercado financeiro, tem um olhar positivo para a recuperação da economia. E tem meio contratado aí um corte de juros, 2 cortes, 3 doses, a gente não tem certeza, mas tem um corte para acontecer à frente.
E o ruim disso tudo, o que parece super contraproducente, por isso você tem toda a razão nessa sua leitura aí de, afinal de contas, o que está por trás dessa manifestação, desse recrudescimento, né, da crise, tem a ver com o fato de que, no fim, a resposta que o mercado dá é negativa para os Estados Unidos. Como você colocou aqui, o dólar subiu muito, ou melhor, o dólar caiu muito, o dólar ele começa a ficar ainda mais frágil globalmente. Os juros de longo prazo subiram muito, o juro de 30 anos dos treasuries americanos hoje encostaram lá em 4,80, quer dizer, juro longo alto é uma péssima notícia, tanto para a economia, para o setor privado, quanto para o próprio Tesouro, que precisa fazer a rolagem de uma dívida que está altíssima, né, Naka? Os Estados Unidos vivem também uma crise fiscal importante. Então, o que está por trás desse posicionamento do Trump, desses ataques, de fato parece uma coisa pouco racional, pouco producente, pouco produtiva, né, do ponto de vista objetivo. E como você colocou, o Powell, que havia uma dúvida aí se ele ia aguentar até o fim do mandato. E o que ele deixou claro é que fico até o final, esse problema, que esse abacaxi cabe a mim, eu resolvo. Só que o que já começa a se desenhar entre os analistas, eu tive a oportunidade de conversar com alguns ex-diretores do Banco Central brasileiro, mas que tem bastante conhecimento sobre o protocolo do Fed, é que tudo começa a se desenhar para você ter um presidente do Banco Central, como se diz no jargão do mercado, mais dovish. Ou seja, menos aguerrido ali na manutenção da taxa de juros. É aquele presidente do Banco Central que, se precisar não subir, ele não vai subir o juro. Se tiver oportunidade de cortar, na dúvida ele vai cortar. E isso não é uma boa notícia, pensando na estabilidade da inflação, na estabilidade da moeda. Então, acho que é um pouco esse o desenho que a gente tem hoje, de dúvidas do que vem pela frente. E eu diria mais uma coisa, né, só para concluir aqui esse raciocínio. Quem é que vai topar? Quem é que quer ser presidente de um banco central que está aí na mira do Trump? É interessante, né? Porque, na verdade, parece até que Trump usa esse tipo de situação já para delimitar o escopo do trabalho do futuro presidente, para deixar muito claro por onde esta pessoa vai caminhar, né? Qual é o perfil desta pessoa. Agora, é muito interessante a posição dos ex-Fed, que citaram que isso parecia uma coisa de país emergente com instituição fraca. O Brasil passou por uma situação de pressão. Tanto o Jair Bolsonaro quanto o Lula pressionaram o Banco Central, mas essa treta entre Palácio do Planalto e Banco Central parece ter acabado com o Gabriel Galípolo. Dá para dizer que o Brasil está blindado dessa história, Lucinda? Blindado, eu acho que é forte demais, né? Eu acho que, assim, é isso. Qualquer semelhança não é mera coincidência. De fato, aqui a gente viveu uma coisa muito parecida. E a verdade é que o Galípolo, ele conquistou a confiança do mercado de um jeito que eu acredito que não era muito esperado. Agora, tem um aspecto que acho que é importante dizer, né, Naka? O juro está em 15% há muito tempo. Será que um pouco desse excesso de conservadorismo do Banco Central não tem a ver também com isso? Eu acho que é uma hipótese. Talvez o Galípolo tenha que ter sido mais firme na condução do juro para conquistar essa confiança do mercado. Talvez, se não tivesse havido a pressão política, talvez ele já estivesse podendo cortar... O que o pessoal fala de comprar credibilidade, né? Você dá um juro de 15% e mostra que o teu Banco Central ele é mais duro do que se poderia imaginar. E tem um preço, portanto, e quem paga esse preço é a sociedade, é a economia, não é isso? Agora, a gente estava aqui dizendo, será que estamos blindados? Neste momento, realmente, a gente está começando a ver dados mais positivos da economia. Ainda lentos, né? Ainda lentos. A economia ainda está fragilizada, ainda tem bastante... precisamos de tempo para provar essa tese de que a economia está se recuperando, mas a inflação começou a ceder, a gente já viu em 2005 ela ficar ali dentro do intervalo, não na meta, mas dentro do intervalo da meta. Então, por enquanto, o governo não tem muita razão para gritar, vamos dizer assim, né? Para clamar por um corte de juros. Mas e à medida em que a eleição se aproxime, à medida em que os números da economia comecem
a se mostrar melhores? Será que, então, a pressão não pode voltar de alguma forma? Então, eu acho que blindados nós não estamos. Eu diria que, neste momento, o Galípolo conquistou a confiança do mercado, isso é bastante positivo. E até tem um aspecto interessante que, quando ele foi escolhido sob bastante desconfiança do mercado, entre outras razões porque ele não tinha aquele perfil, não era reconhecido como um grande macroeconomista. Dentre os presidentes de Banco Central que nós já tivemos, ele não era apontado como o maior macroeconomista. Jovem também. Muito jovem, com menos experiência. E, no entanto, o que ele está mostrando nessa gestão é que ele tem uma habilidade fundamental para esse momento, que a gente nem imaginou que viveria, que é a habilidade política. Então, nesse episódio do TCU, e tudo que está envolvendo aí o Banco Master, o Gabriel Galípolo está mostrando que ele tem bastante habilidade, e inclusive do ponto de vista ali de relacionamento com o governo, pensando em política monetária, que é um atributo, eu diria, fundamental para atravessar esse período turbulento. E sobre isso é muito interessante, porque muita gente que já trabalhou com o Galípolo diz que ele tem uma inteligência emocional meio fora da curva. Assim, é um cara muito habilidoso em tratar com as pessoas e consegue aglutinar talentos. Ele tem uma característica pessoal muito acentuada, para além, obviamente, da capacidade técnica. Mas essa característica é muito destacada por quem conhece o trabalho de Gabriel Galípolo, mas aí é preciso fazer uma ressalva, né, Lucinda? Porque no episódio do Banco Master, o BC, por umas 2, 3 semanas, ficou meio sozinho na história, né? O governo, ninguém do Palácio Planalto, o ministro Fernando Haddad estava de férias, o Ministério da Fazenda, ninguém foi defender Gabriel Galípolo. Aí depois, quando apareceu a história dos influencers, tal, que eles foram lá atrás do Galípolo para defender o Banco Central. Então, ainda que a relação seja boa, né? Dizem que já foi pior com o Haddad, ninguém foi defendê-lo no caso Master, mas de fato essa característica de Gabriel Galípolo ela é muito acentuada, né? E acho que vale uma observação que é exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos, aqui também a pressão da sociedade, e acho que a imprensa fez muito bem esse papel, essa pressão que se fez em relação a esse embate entre Banco Central e TCU. Eu acho que isso foi muito importante. Eu acho que, mais uma vez, é a própria sociedade civil quem tem o papel aí de defender as suas instituições. Eu acho que a gente assistiu a um episódio feliz, vitorioso nesse sentido. Não acabou. Eu acho que tanto nos Estados Unidos quanto aqui, os ataques vão continuar. Acho que a gente pode ver outras tentativas no caso aqui do Banco Master, de tentar desviar aí a rota das apurações. A gente conversa com as pessoas de mercado, um pouco essa convicção de que outras investidas virão, assim como nos Estados Unidos. O Trump não vai desistir ali de mostrar que ele manda, que no fim das contas o Banco Central está subordinado a ele, porque acho que é sobre isso, né? O debate definitivamente, ali. Definitivamente sobre isso. Mas acho que a gente pode dizer que nesse momento pontuamos favoravelmente aí pelas instituições, pelo Banco Central, né? Muito bem, olha, Lucinda Pinto, que maravilha tê-la aqui, vai ser muito legal tê-la nessa jornada aqui do Money. Eu de verdade estou felicíssimo com esta aquisição desta corintiana que fará parte aqui da CNN a partir de hoje. Lucinda, obrigado, de verdade. Obrigada, Naka. Então, você viu que a tua estreia foi tranquila, não doeu, doeu? Deu tudo certo, né? Acho que sobrevivi. E que seja a primeira de muitas nessa linda jornada. Obrigada. Obrigado, e que a Lucinda. gente tenha boas notícias também para comentar, não é? Assim, Combinadíssimo, eu espero. combinadíssimo. Beijo, obrigado, até amanhã. Obrigada, até.